Bom, o assunto de hoje, além de muito importante, ele é muito extenso. Nós não teríamos condições de, em apenas meia hora, falar sobre Deus. Tá? Mas então nós vamos fazer um resumo, um apanhado, para sairmos daqui refletindo um pouco mais como é que está a nossa relação afetiva e a nossa relação de amizade com Deus. Esse assunto foi tirado do Livro dos Espíritos, do capítulo 1, daquela primeira parte. São perguntinhas que Kardec faz, tem as respostas. Então, nós vamos dizer que o Livro dos Espíritos, em si, por si só, ele representa a pedra fundamental da nossa doutrina. Ele é completo em si. Ele tem respostas para todas as dúvidas, incertezas, dores, alegrias da vida. Tudo o que se quer saber está ali naquele livro, porque ele abrange um tríplice aspecto. Ele abrange o aspecto filosófico da vida, o científico e o religioso. Não é? Então, o aspecto científico nós sabemos, foi desdobrado, o religioso também, eles foram desdobrados em outros. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro a ser escrito pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec, porque como ele já era pedagogo há muito tempo na França e escreveu vários livros e até a gramática da língua francesa, quando ele começou a codificar a doutrina, ele ficou com medo que houvesse confusão dos livros da doutrina espírita com os livros pedagógicos que ele já havia feito e apresentado, né? Então, ele usou esse nome de Allan Kardec, até porque ele já tinha usado esse nome numa encarnação anterior dele, né? Então, Jesus, na última ceia, quando estava reunido com seus apóstolos, naquele ambiente assim de dúvidas, né? Separação ou não, quando ele estava reunido, ele prometeu que ele ia partir, que ele ia ao encontro do Pai, mas que os apóstolos não precisavam ficar chorosos, temerosos, porque Deus mandaria, o Pai mandaria um Consolador, que é o Espírito da Verdade, né? E que ficaria para sempre conosco. O que é esse Consolador prometido? A doutrina espírita, que anos depois veio a ser codificada por Kardec. Então, na sua primeira edição, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos tinha apenas 501 perguntas. Mais tarde, ele foi revisado e ampliado, e em 1860, que é a data da segunda e definitiva edição, ele apareceu com 1019 perguntas. Tem livros que aparecem com 1018, mas isso foi um erro na edição, não é? Quando foi editorado, então ele saiu um erro. Na verdade, são 1019 perguntas, mas isso em nada tira a importância, não é? Do Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos saíram mais 4 obras. Então, contando com eles, são 5, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. A parte científica do Livro dos Espíritos está no Livro dos Médiuns, que é o que ocupa a maior porção do Livro dos Espíritos, de perguntas, é realmente o Livro dos Médiuns, né? Basta nós pegarmos e contarmos uma por uma que nós vemos o percentual, né? Eu já contei e vi que realmente é o Livro dos Médiuns que ocupa a maior parte do livro, porque é uma parte científica, né? A parte religiosa, a parte moral, está toda no Evangelho, né?
E a parte da criação está no último livro, a Gênesis, que foi escrito em 1868, vejam só. Ali está a parte da criação, né? O céu e o inferno fala das penas e gozos futuros, né? Então nós temos um complemento. Mas antes de abrirmos as páginas, a primeira página, para começar a estudar, ler, porque ler é uma coisa, estudar é outra. Estudar é ler várias vezes, ir, voltar, naquelas perguntas mais difíceis, ou quando se tem alguma dúvida. Antes de estudarmos realmente o Livro dos Espíritos, a proposta é que se estude um livrinho menor, com o título O que é o Espiritismo? Porque este livro, que é o Espiritismo, dá uma ideia geral, dá uma base, é como se fosse a antessala de um consultório dentário ou médico, né? Ele é a antessala do Livro dos Espíritos. Ele, em poucas palavras, porque é um livro assim, bem mais curto, menor, ele explica o mundo material, o mundo espiritual, a nossa relação com os dois mundos, o intercâmbio espiritual, mediunidade, reencarnação, enfim, tudo que está contido depois nas várias obras, né, que foram assim sendo diversificadas. Além de tudo, depois da morte de Kardec, lá por 1890, mais ou menos, porque ele morreu em 1869, né, foi escrito obras póstumas. Também é importante nós lermos isso, sem deixar faltar as revistas espíritas, né, que são muito importantes. A gente pode comprar aos poucos, ou já tem encadernado hoje em dia, né? Nas revistas espíritas há muita informação importante, mas importante mesmo. Então, essa explicação, essa propaganda sobre o Livro dos Espíritos tem como objetivo firmar nas nossas mentes o quanto o estudo da doutrina é importante, o quanto nós devemos nos dedicarmos toda a vida, e nós vamos sair daqui sem termos aprendido. Vamos aprender uma parte, mas vai faltar outra parte. Mas depois, no mundo espiritual e nas outras vidas, nós completamos o nosso curso. E um dia nós sairemos daqui com o canudo, né, do diploma terráqueo na mão, né? Pelo menos o diploma obtido aqui na Terra. Na primeira parte do capítulo, Kardec foi muito racional e muito bem orientado pela superioridade maior. Olhem a pergunta dele. Que é Deus? Que coisa é? Nós teremos feito essa pergunta? Eu jamais me passaria pela cabeça fazer. Eu perguntaria, quem é Deus? Quem? Porque nós estamos acostumados com quem é o fulano, quem é a ciclana, quem é o beltrano. Então, talvez não nos ocorresse perguntar que coisa é, porque ele não personificou Deus, né? Ele perguntou o que é, né? Então, ele como resposta obteve que Deus é a grande inteligência, né? A causa primária ou primeira de todas as coisas. E a seguir ele pergunta, e o que é o infinito? Aí é que está a nossa maior dificuldade, tanto a maior do que compreender Deus, porque o infinito para nós não diz nada de concreto, porque nós aqui na Terra só sabemos lidar com o que é finito. Tudo aqui tem medida, tem peso, não é? O que nós medimos? Daqui a uma parede, uns 2 metros e pouco. Quantas cadeiras há no salão? Quantos quilos fulano pesa? Quantas bananas vêm numa penca, num cacho que nós estamos ali escolhendo, né? Nós só lidamos com coisas concretas, avaliadas, pesadas, aquilatadas. Nós não estamos ainda tão preparados para viver no mundo das ideias, que é o mundo da abstração. O infinito não é concreto, nós não podemos pesar, nós não enxergamos, nós não podemos pegar. O ser humano se apega muito àquilo que ele vê, que ele toca, não é?
que ele sente, aí diz respeito. Mas aquilo que é abstrato, nós temos mais dificuldade, ainda temos dificuldade para gravar. Então, o infinito é aquilo que não tem começo e não tem fim, não terá fim. E o que isso diz para nós? Quase nada, muito pouco, né? Uma coisa que não teve começo, que existiu desde sempre e que vai existir para sempre, é uma coisa muito grandiosa para nós podermos assim entender, né, num estudo, numa leitura. E Deus é o incriado. Deus é uma força, né, a maior força criadora do universo. Mas nós conhecemos a natureza íntima de Deus, nós sabemos como é que ele foi formado, nós sabemos realmente que é Deus. Não, nós não sabemos, porque nos falta mais estudo, nos falta um sentido a mais do que nós temos para compreendermos realmente a natureza íntima de Deus. Então nós conhecemos Deus através da sua obra, através de nós mesmos, através da natureza, através da flora, da fauna, não é? Olhando para o firmamento, para o mar, para a lua, para as estrelas, para o sol, porque tudo isso teve um Criador. Se o Criador de tudo isso que nos rodeia não foi o homem, não foi feito, tudo isso não foi feito pela mão do homem, quem teria feito então? Um ser muito, muito, muito superior ao homem, né? Porque fez o homem também, que é a mais poderosa, mais potente máquina da criação. Nenhum computador até hoje chegou perto de nós e nem vai superar. Ele pode superar alguns momentos em intelectualidade, mas jamais em sentimento, jamais na parte do coração. Então vejam bem, o intelecto é uma coisa, a emoção é outra, né? O intelecto, o computador pode gravar e responder, mas será que o homem vai conseguir fazer um computador que tenha sentimentos verdadeiros? Há uma grande dúvida, né? Alguns cientistas dizem que sim, esperemos para ver, porque a ciência gosta muito de dar a última palavra, ou a primeira, a última e a do meio, às vezes também. Às vezes está certa, às vezes está distante da nossa realidade. Está perto da realidade física, mas distante da realidade espiritual. Não podemos ser contra a ciência, porque a ciência, junto com o espiritismo, serão imbatíveis. Até Kardec disse que o dia que a ciência e o espiritismo estiverem juntos, haverá uma só família no mundo, uma só religião, que é a religião do bem e do amor. Não precisa ter nome, não precisa de título, não precisa de nada. E quando a ciência evoluir, nós, os espíritas, devemos procurar evoluir junto com a ciência, no momento em que essa evolução seja baseada na razão. Porque o Kardec era essencialmente racional, né? Ele tudo examinava antes de bater o martelo, né? E de dizer assim, o assado. Então, na verdade, tem gente que confunde Deus com o infinito. Acham que Deus e o infinito são a mesma coisa. Não. Deus é muito, muito maior do que o infinito. Porque o infinito deve ter sido feito também por Deus. Porque se não há nada que fora das mãos de Deus, se o infinito existe, Deus existe desde sempre, é sinal que o infinito também é obra de Deus. Então Deus e o infinito não são a mesma coisa. Deus é infinito sim, mas em todas as suas perfeições. Ele é muito difícil para nós concebermos tanta perfeição. Por quê? Porque nós vivemos no mundo das imperfeições. Nós ainda somos mais perfeitos em relação ao que já fomos. Essa é a nossa melhor encarnação, a nossa melhor existência.
Daqui para trás nós somos piores, agora estamos melhorzinhos, e daqui para frente vamos, cada nova vida dá um passo para frente, né? Então, uma coisa infinita, perfeitamente, né, sendo a razão pura, como dizia Sócrates, nós temos dificuldade de imaginar, mas é esse o nosso Deus, que um dia nós vamos conhecer, não é? Alguns espíritos já viram a Deus. Nós ainda estamos meio distantes, mas não é por isso que vamos desanimar, não quer dizer que não cheguemos lá também. Aonde um irmão chega, todos os outros podem chegar. Então, quais são as provas da existência de Deus? Bom, na afirmação que para todo efeito existe uma causa. Não há efeito sem uma causa anterior. Alguma coisa, não é? Existe que desencadeou o efeito. O efeito é posterior à causa. A causa vem primeiro, né? Se essa toalhinha aqui ficar molhada, deve ser porque eu, desajeitadamente, outra pessoa derramou a água desse jarro aqui. Então, a causa foi o derramamento da água. E o efeito foi a toalha ficar molhada. Nós temos que entender muito bem, nós temos esse estudo, né, de causa e efeito. Então, o universo existe, portanto, tem que haver uma causa que lhe dê origem. Se o homem não é o autor dessa causa, será o acaso? Tem gente que diz que o universo é um caos, ou que a natureza se formou por acaso. Mas vejam só, um caos organizado, como é o mundo, já deixa de ser um caos. Tá? E o acaso, o que é? O acaso é nada. E de nada pode sair o quê? Nada. Quando a gente diz assim, eu não tenho nada, o que nós estamos dizendo? Alguma coisa eu tenho. Porque se o nada não existe, quando eu não tenho nada, alguma coisa eu tenho. Como é que nós temos que dizer? Eu tenho nada. Eu nada tenho. Aí sim. Mas quando eu digo eu não tenho nada, eu estou afirmando duas afirmativas negativas dão uma afirmativa. Eu estou dizendo que alguma coisa pode ser bem pouquinho. Porque Jesus disse, né? Aquele que mais tiver, mais se dará. E aquele que menos ou nada tiver, mesmo este nada me será tirado. Vejam bem. Então pode ter bem pouquinho ali, umas migalhinhas de pão. Pode perder para aprender a dar valor. Né? Então veja, o acaso não pode ser inteligente. Porque o nada, eu acabei de dizer, inexiste. E o caos é quando há uma bagunça generalizada, não tem uma organização perfeita, como é o funcionamento da Terra. O Sol, a Terra todos os dias escurece numa determinada hora, clareia numa outra determinada hora, a Lua influencia no fluxo das marés, as estrelas, não é? Quer dizer, nós temos muitos astros no firmamento que funcionam para nós automaticamente, né? Mas tudo foi mecanicamente estudado, tudo tem a sua razão de ser. Deus é único, é único. Todo mundo concorda que Deus é único, ele tem que ser único. Porque se tivesse mais de um, qual seria o mais importante? O qual mandaria mais? O qual teria chegado primeiro, não é? Ao esplendor dessa grande inteligência. Ele tem que ser único para poder ter uma ordenação de vistas no universo, né? Deus é único, é eterno. Por que ele é eterno? Quando nós dizemos que somos espíritos eternos, nós estamos errados. Nós não somos eternos, porque eterno é o que não tem princípio nem fim. E nós tivemos um princípio, porque fomos criados por Deus. Nós somos apenas imortais. A eternidade pertence só a Deus. Veja. Mas nós
às vezes por ignorância ou por vaidade, porque há sábios tão vaidosos que, não podendo ser Deus, eles se dizem espíritos fortes que não precisam de Deus. Mas na primeira tempestade, na primeira dor de barriga forte que os acomete, eles às vezes são os primeiros a pedirem socorro. Pedir para o outro: tu aí que acredita tanto em Deus, ou nisso ou naquilo, pede por mim que eu estou precisando. Mas se eles não acreditam, por que nós vamos pedir? Vejam bem, é que na verdade é mínima parcela do ser humano que não crê em nada. Dizer para se fazer de vaidoso, para dizer que é forte, não precisa de nem, é fácil. Agora, depois, sustentar na hora da dor é que é difícil, né? Então, ele é imutável também. Por que Deus tem que ser imutável? Ele não pode estar mudando de uma natureza para outra, porque senão as leis que nos regem, que regem a natureza, não teriam estabilidade, não é? Deus tem que ser sempre o mesmo Deus. É imaterial. Isso quer dizer que a sua natureza é diferente de tudo aquilo que nós conhecemos por matéria. Nós não conhecemos, não temos ainda ideia da natureza, da forma da natureza, né? É onipotente porque é único, não é? Então ele pode decidir sozinho. É soberanamente justo e bom, porque a sabedoria providencial das leis divinas ou naturais se revela tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Deus sabia e sabe que a vida aqui não é fácil, não é tão fácil, mas também não é impossível de ser vivida. Senão ele não teria nos criado com tanto amor para sermos coparticipadores deles na obra da criação, porque nós temos a nossa parte, não é? De auxílio a Deus aqui na Terra, na obra que está em andamento, né? Então, nós temos ferramentas que Ele nos deu. Quais são essas ferramentas que nós temos que aprender a usar? E muitas vezes nos atrapalhamos. As leis divinas, que cada um de nós nasce com elas gravadas na sua consciência. Todo homem, desde o início, desde a pré-história, já vinha para esse mundo com a consciência, não tão desperta como hoje em dia, mas já sabiam que fora deles e acima deles havia um poder maior. Como não sabiam traduzir, então eles sentiam medo desse poder. Então, para ele, tudo que era diferente do que eles conviviam e sabiam eram deuses. O trovão era um deus, a chuva era outra deusa, o sol, a lua, as estrelas, haviam muitos deuses. E isso continuou, deuses que pediam sacrifícios, deuses que castigavam, deuses que aceitavam oferendas. Hoje em dia nós sabemos que nada disso é preciso, que Deus é um Pai de extremo amor, doçura, afabilidade, que não castiga, mas corrige, que ama os seus filhos acima de todos os erros, as ingratidões, as atrapalhações que nós fazemos aqui. Deus ama incondicionalmente e sempre está nos dando novas oportunidades. Tanto que a reencarnação, as nossas reencarnações, não são castigos para nós, são presentes das leis divinas. Porque a cada uma que chegamos aqui, que pudermos concluir, sem tirarmos as nossas vidas de bravos ou contrariados com o que nos ocorre, nós vamos dar um passo à frente. Às vezes damos um passo bem grande, às vezes passinhos miudinhos, às vezes ficamos meio paradinhos no mesmo lugar, mas para trás, na estrada da vida, não se volta, vai sempre para frente. Deus, de pouco em pouco, desde o início da criação, tem mandado espíritos superiores aqui na Terra, nos darem assim um puxão de orelha, nos dizerem: ei, estão indo para o lado errado, eu estou aqui. Tem profetas, tem inteligências maravilhosas, corações maravilhosos,
que vêm aqui, que se sacrificam, mas para eles não dói. Para nós seria um sacrifício doloroso, para esses espíritos superiores não, porque muitos se oferecem para vir, né? Eles vêm aqui trazendo todo o amor, toda a sabedoria, olha, desde Abraão, passando por Moisés, chegamos em Jesus, de Jesus continuamos com outros beneméritos da humanidade, né? O Chico Xavier, o Divaldo, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce na Bahia, enfim, nós teríamos uma lista, Leon Denis, esses autores de obras maravilhosas que cada vez... Então, quem foi o mais perfeito que nos serve de modelo e guia? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, a questão 625. Qual o modelo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem na Terra? Jesus é a resposta, vejam bem. Jesus é tão filho de Deus como nós. Mãos já se adiantou, talvez seja um espírito mais velho, talvez tenha caminhado mais depressa, tenha aceitado com mais submissão as leis do Pai, não tenha se revoltado, porque quando tudo nos corre bem, quando nós temos o dinheiro necessário para pagar as nossas contas do fim do mês, quando a saúde vai bem, a nossa, dos que nós amamos, em primeiro lugar os nossos, porque nós gostamos muito de conjugar o verbo nessa pessoa, né? Nós, eu e a minha família, eu e aqueles que eu gosto, né? Nós, para nós, não quer dizer a grande humanidade. Então, quando tudo nos corre bem, quando o nosso amor está do nosso lado, quando não há nenhuma fatalidade, alguma coisa que desmorone com a nossa vida, aí sim nós somos bonzinhos, acreditamos em Deus e até nos fazemos de amiguinhos de Deus com medo que a coisa deslande, desmorone. Aí nós sabemos fazer o Pai Nosso, nós lembramos de fazer o Evangelho no lar, nós botamos o nomezinho dos outros no centro espírita, nós perdoamos o amigo, o inimigo, e seja lá quem for. Mas, naquelas horas escuras da vida, nos momentos de aflição, naqueles momentos de maior dor, quando um espinho nos atravessa a alma e o coração, quando nós vemos partindo, doente por vícios, um filho amado, um neto, alguém em quem nós depositamos todas as nossas esperanças, o nosso futuro nas mãos daquele ente, e nós vemos que é muito mais moço do que nós, porque no nosso raciocínio deveriam de os mais velhos irem primeiro e deixar os mais moços, as crianças, porque sempre se diz assim nos velórios, vejam bem, puxa, essa pessoa era tão moça, que pena, talvez tivesse um futuro brilhante pela frente. Talvez tivesse. E talvez tivesse um futuro horroroso pela frente. E Deus fez a bondade de chamar a pessoa antes que a situação piorasse. Por isso, gente, quando nós estivermos chorando de aflição, quando estivermos meio de mal com Deus, Jesus e o mundo superior, não vamos pedir desesperadamente que a nossa vontade seja feita, porque muitas vezes a nossa vontade não é a que está certa, não coincide com os planos do mundo espiritual, os quais nós aceitamos antes de encarnar, mas depois esquecemos e aí ficamos batendo o pé e fazendo malcriação, não é? Para os que nos dirigem, para os que nos acodem. Então vamos colocar a nossa dor nas mãos de Deus e de pedir, Deus, que em primeiro lugar seja feita a tua vontade antes da minha, mas que eu me conforme com a tua vontade. Com certeza esse pedido não deixará de ser atendido. Com certeza os espíritos superiores vêm para junto daquela pessoa e dão força para ela passar por aquela dor. E meio como que anestesiam assim a dor e a aflição, e a pessoa
passa, às vezes meio aos trancos e barrancos, mas a situação passa. Tanto que muitas vezes, olhando para trás nas nossas vidas, nós dizemos, mas puxa, como é que eu pude atravessar a dor da perda daquele meu filho, ou o descaminho da minha filha? Como é que eu pude? Se fosse agora, não aguentaria. Se fosse, aguentaria sim, porque o fardo que nós carregamos nunca é mais pesado que os nossos ombros. Então, ao lado de cada lágrima derramada aqui na terra, cada dor no peito, cada noite não dormida, cada aflição, cada dúvida, cada medo, às vezes dá medo, muitas vezes, de enfrentarmos certas situações, Jesus está do nosso lado. Ele está secando silenciosamente as lágrimas que nós derramamos e nos dando força e nos estendendo a mão, como quem diz, vem, eu estou aqui contigo, me dá a mão, que nós vamos atravessar esse caminho juntos. E quando nós não pudermos mais caminhar, quando nós fraquejarmos, nos faltar as forças físicas e as psíquicas estiverem muito fracas, todos vocês sabem o que ele fez com aquela pessoa do poema Pegadas na Areia. Jesus vai estender os braços, vai nos pegar no colo, caminhar conosco um bom período, até que a tempestade das nossas vidas tenha se acalmado. Aí então ele nos porá novamente no chão e dará um tapinho nas nossas costas. Vai, agora tu podes. Mas se nós precisarmos de novo, ele voltará, porque ele está sempre ao lado de todos e de cada um. Só vai embora aquele coração que não quer receber Jesus, porque ele bate na porta do nosso coração. Mas se nós não abrirmos, se nós fecharmos para as boas ideias, os bons sentimentos, os bons espíritos, o espírito bom e superior, ele não invade, ele não entra assim dentro da nossa casa, da nossa sociedade espírita, da nossa alma. Ele vem com delicadeza, ele vê se pode entrar. Agora, os espíritos inferiores, aqueles que estão em piores condições que nós, esses ainda não têm uma finesse, uma educação tão elaborada assim. Pelo mais ou menos, nós os atraímos por aquilo que somos. Por isso que até fica feio nós falarmos muito dos nossos obsessores, do nosso obsessor, e tudo botar culpa no obsessor e dizer, não fui eu, não tive culpa, porque nós somos os melhores do mundo, os defeitos também nos outros. Nós sempre nos avaliamos melhores do que somos. E todos têm o mesmo valor. Toda a vida humana aqui na Terra tem o mesmo valor para Deus. E Jesus nem se fala, que é um irmão que caminhou conosco, que caminha conosco, né? Diariamente, minuto a minuto. Mas quando nós estivermos a ponto de achar que estamos sozinhos, nós não estamos, porque se nós não estivermos com os bons espíritos, aqueles mais atrasados vão achar uma brecha em nós, na nossa mente, e vão se infiltrar, e vão nos trazer o quê? Más ideias, maus pensamentos. Eles não têm nada de bom para trazer, porque se eles tivessem, eles não ficariam nesse empreguinho de office boy, vindo lá do mundo inferior, trazer recadinho para quem está aqui na Terra já lutando com dificuldade. É sinal que eles estão em condições iguais ou piores que as nossas. Então, não vamos falar mal de ninguém, não vamos pensar mal de ninguém, não vamos desejar mal para ninguém, não vamos criticar, não vamos julgar, não vamos jogar a primeira pedra, nem a do meio, nem a última, porque só Deus sabe as razões de cada um. E cada um carrega as suas alegrias e as suas dores. Cada um sabe onde é que o sapato lhe aperta. Então, não é válido. O julgamento válido é só aquele que nós fazemos de nós para nós mesmos. É esse julgamento que Jesus espera de nós, e não para os nossos irmãos. Jesus, o nosso irmão de amor, de bondade incondicional,
de paciência infinita, que espera por nossa melhora há mais de 2000 anos. Hoje nós aqui queremos te entregar a nossa alma, para que ela seja suavizada, balsamizada, com a força do teu amor, o verdor da tua esperança, e que a paciência, a crença, a fé, a humildade e a esperança jamais nos abandone. Que assim seja. Que assim seja.